não existe mais ditaduras como estados duais, como Ernest Frankl, Schmitt e outros pensaram, como no século XX. Você não tem mais estados de exceção por governos de exceção. Mas você tem estados de exceção por medidas de exceção. Ou seja, medidas no interior do sistema fractais e líquidas. Esse governo do Trump talvez seja o mais público e universal exemplo do que está vendo. Ele produziu uma série de medidas de exceção. Ou seja, para falar em palavras mais simples, medidas ditatoriais, em que a singularidade dele em relação ao que houve na Hungria, na Turquia, etc., é que ele produziu um conjunto de medidas de exceção no mesmo tempo. Ele não fez isso de forma dilargada no tempo. Ele seguiu a velha lição de Maquiavel, que é ruim, vamos fazer tudo ao mesmo tempo. Até agora, por exemplo, eu não vi nenhum articulista progressista fazer a lição de casa, que é uma por uma dessas medidas, fazer uma análise delas, e são terríveis todas. Cada uma delas daria um imenso debate sobre o ponto de vista da democracia liberal, da democracia constitucional. Daria imenso debate. Mas ele produziu muito inteligentemente, tudo ao mesmo tempo. E as pessoas não estão percebendo o que está rolando, vai demorar um tempo até perceber. As medidas de exceção produzidas por ele são gravíssimas, como um atentado à Constituição Americana, um atentado à Declaração Universal dos Direitos Humanos, um atentado à democracia constitucional. Tem medidas que estabelecem censura sobre o pensamento. E eu estou falando de censura prévia. Eu não estou falando de censura repressiva. Censura prévia ao pensamento científico, por ordem executiva agora do governo federal norte-americano. Qualquer trabalho científico produzido por funcionário público ou com verba pública. O que significa dizer, a imensa maioria, por exemplo, da ciência de base e da pesquisa, para poder ser divulgada em qualquer lugar, inclusive num congresso científico, tem que antes passar pela censura prévia de um comitê estatal. As revistas científicas, será que são subordinadas a isso? Não, o cara, se ele divulgar o pensamento dele, ele perde o cargo público, a função pública. Se não tiver tido o aval, né? O aval. É censura prévia. Então não vão publicar as grandes revistas científicas, as maiores. Eles não vão nem saber. Né? A arte só pode agora ser produzida com um verbo estatal, que significa dizer a maior parte da atividade artística, se for com base na estética clássica. O Estado determina nos Estados Unidos hoje qual a estética que a arte tem que seguir. Isso é muito grave, as pessoas não estão tendo consciência do que é isso. Eles falavam de liberdade de expressão, eles não falam aqui no Brasil de liberdade de expressão? Olha a liberdade de expressão que eles estão agora, quando tem o poder na mão, que eles impõem. Zero. Barbárie. Idade Média. Não pode haver pensamento científico, não pode haver expressão estético-artística. Além disso, Trump decretou estado de exceção. Estado de exceção, que nem Hitler fez em 1933. Estado de emergência. Nas fronteiras dos Estados Unidos. Ele decretou ordens de execução para determinar que estrangeiros vão para Guantánamo. O que significa dizer, no Patriot Act, a ausência de direitos de preservação física, uso de tortura legítima, com base na legalidade. Ele decretou ordens executivas para intervir nas eleições, para intervir no modo em que vai ser feito o processo eleitoral norte-americano, e pouca gente falou disso. Ele fez um pacote de medidas de exceção, de decretos de exceção, que são chamadas ordens executivas nos Estados Unidos, que atingem brutalmente a democracia americana. Se as instituições norte-americanas não reagirem de imediato, nós estamos perante uma ditadura nos Estados Unidos da América. Não uma ditadura no sentido do século XX, um Estado dual, como falava Ernest Frankl, mas uma nova forma de ditadura, tão autoritária quanto, em que os direitos são suspensos, que declara como inimigo, todo estado de exceção declara o inimigo, que significa dizer, algum contingente humano é tratado como corpos desprovidos da proteção de direitos no âmbito jurídico e político. Então ele declara como inimigo um contingente humano, e ao declarar, ao dar nome a esse inimigo, o desumaniza. No caso é o estrangeiro. Aliás, a gente já tinha falado, há 20 anos atrás, o inimigo no primeiro mundo é o estrangeiro. Há anos atrás era o chamado terrorista, o muçulmano. Agora é o invasor.
É, o O nome negro, muda. é. O mesmo contingente humano é o estrangeiro, o mesmo contingente humano, e que serve como justificativa para suspender direitos de uma série de setores sociais. Nós estamos perante uma degradação do discurso democrático norte-americano que nunca houve na sua história. Nunca houve. Nunca houve atos de executivo dessa natureza. Nunca houve na história americana. Então, é muito grave o que nós estamos vendo. As consequências disso para os Estados Unidos e para o mundo serão imensos. Obviamente, a atenção da mídia agora se dá muito em torno das questões econômicas, das questões tarifárias. Mas é algo muito mais profundo do que isso. As pessoas não entenderam, não é a questão econômica a questão de Trump. É a chamada guerra cultural deles, o que significa uma guerra contra os direitos. As pessoas não estão entendendo. O problema não é taxa. Não é taxar México, isso todo mundo se arruma. O que o mundo não vai se arrumar é essa imensa destruição das liberdades que está vendo lá. E gozado que eu acho que, de alguma forma, o que ajudou a amortecer foi o falso discurso da extrema-direita. De alguma forma, eu acho que as pessoas progressistas acreditaram que, em algum momento, a extrema-direita tivesse defendendo alguma liberdade de expressão, algum tipo de... Não estão. Nunca houve, depois do pós-guerra, nas democracias ocidentais, um ataque tão intenso às liberdades como que está havendo nos Estados Unidos. Onde que a Constituição deles autorizou censura prévia à ciência? Aonde que a Constituição deles autorizou você determinar uma estética artística? Aonde? Nunca. É um ataque imenso a toda a tradição discursiva da sociedade norte-americana, inclusive. Nós estamos perante um novo Hitler. Isso nós temos que entender. Não é o Hitler que houve no século XX, não é o Estado dual. Claro. Não é o estado de exceção que se dá por governo de exceção, é o estado de exceção que se dá por medidas de exceção. Daqui a 100 anos, os nossos bisnetos vão estar falando de Trump como se falava do Hitler, de uma nova forma. É isso que nós estamos tratando. Como é que os alemães... Né, aquela pergunta, como os alemães foram capazes de levá-lo ao poder, ou de tolerar o Hitler? Né? No futuro, a gente pode estar se perguntando, né? Como os americanos puderam conviver com isso, né? Não, veja, os alemães conviveram com campos de concentração e a morte de 11 milhões de pessoas como se não existisse. Hoje nós estamos tratando do Trump como se esse conjunto de medidas ditatoriais dele não existisse. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de problema tributário. Nós estamos falando de taxa. Uhum. Não é o problema da taxa. É que nem se nós estivéssemos discutindo se a Alemanha estipulou um determinado tributo na importação de mercadorias na época da Segunda Guerra, e não falando da morte de judeus, comunistas, pessoas com deficiência física. Como se é absurdo, assim, as pessoas não estão enxergando o que está rolando. É algo muito mais profundo que um problema de taxação internacional. Nós estamos perante um imenso ataque aos direitos. Um imenso ataque. E que nós temos que reagir com firmeza. Nós, os progressistas e democratas do mundo, temos que reagir. Estamos perante uma ameaça nunca vista na história norte-americana de uma ditadura, ou de algo semelhante a isso, de algo... uma ditadura própria do século XXI, que não é uma ditadura no sentido do século XX. É importante dizer isso, para não dizer que eu estou aqui falando bobagem. Claro. Não é um Estado dual no sentido de Ernest Frankel, não é um Estado de exceção por governo de exceção, mas é um Estado de exceção por medidas de exceção, por um pacote de medidas de exceção que suspenderam a eficácia plena da Constituição norte-americana. Nunca houve isso na história dos Estados Unidos, nunca houve. Houve ataques à Constituição norte-americana. Você teve o racismo das leis de Jim Brown, você teve o macartismo, mas você nunca teve ações do executivo num pacote como esse. Nunca teve.